Então, para aqueles que estão aqui todo dia cedo, sejam bem-vindos, muito obrigado, tá? Hoje nós vamos cuidar do nosso capítulo 11, tá? A live de número 11. Essa live, ela vai cuidar da classificação das nulidades no processo penal que nós encontramos na jurisprudência do STF e do STJ. Então, vai ser bem legal, mas antes eu queria dar uma recapitulada no que a gente já viu, especialmente na aula anterior, que nós cuidamos das classificações no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico tem sentido de direito positivo, ou seja, no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal faz parte do ordenamento jurídico. A ideia lá é uma diacronia, ou seja, o ordenamento jurídico nós conseguimos perceber a sua história, né? Então, se eu pego, por exemplo, o texto de Código de Processo Penal, que é um texto de 80 anos, nós vamos encontrar várias alterações, especialmente em 2008, foram muitas alterações, mas também temos alterações ao longo de todo o período, né? Então, essa percepção, né, todo o período de história é chamada de diacronia. Mas quando eu interpreto, eu dou a diacronia um eixo sincrônico. Então, são dois termos muito bacanas para você compreender porque nós podemos dizer que tudo pertence ao ordenamento jurídico se o ponto de vista for a história do direito brasileiro desde as suas primeiras regras até hoje. Então eu posso, por exemplo, encontrar no texto de direito positivo, inclusive naqueles que já foram revogados, regras aplicáveis ainda. Um exemplo é o artigo 366, que cuida da citação por edital. Então esse artigo pode ter vigência ainda em relação a fatos posteriores, o artigo original, antes da alteração de 1996, e assim alterar, né, a aplicação para fatos ulteriores, porque ele se reporta ao período de vigência. Então hoje nós vamos encontrar a distinção, né, se eu perguntar aqui para vocês, o que é vigência? Né? O que é validade? O que é eficácia? O que é validade e invalidade? Esses termos nós vamos responder, porque muitos autores até criticam, o sujeito não sabe, o sujeito que aplica a regra não sabe diferenciar validade de vigência, não sabe distinguir vigência de eficácia. Isso é realmente um problema. Mas antes de tudo eu quero deixar assim, bem claro que são termos com vários sentidos, né? Então, assim, como são termos com vários sentidos, a gente pode encontrar a distinção, né, de conceitos. A grande questão é, se você usar um conceito diferente, com sentido diferente daquele que a gente usa, né, que eu uso nesse livro, por exemplo, é importante você definir o sentido e usá-lo até o final. Então hoje, para quem está chegando, né, nossa live de número 11, que trata das classificações, da classificação das nulidades no âmbito do STJ e do STF. Se é que é possível dizer que existe uma classificação no âmbito dos tribunais. Isso porque a forma de uso, né, do termo, ela vem sendo muito aberta, sabe? O uso de termos abertos e o uso do mesmo termo com sentidos diferentes. Então, a gente vai explicar esse capítulo 11. Mas antes eu queria falar algumas coisas dos capítulos anteriores. E aqueles que ficam com a gente, são 41 lives. Mas não se preocupem, vocês podem encontrar as nossas lives no nosso YouTube. Já convido para fazer a inscrição, divulga lá no nosso canal. Tem uma série de vídeos que só são sobre o curso de processo penal. Então vocês vão encontrar vídeos de nossas palestras, mas também vídeos específicos que tratam de alguns conteúdos, em especial o que trata do curso de Direito Processual Penal conforme a teoria do direito. Está lá no nosso YouTube, tá joia? E aqui, pessoal, eu coloquei as perguntas centrais que a gente vai querer responder ao final, considerando o que o STJ e o STF vêm decidindo. Definição de vigência, definição de validade. Esse capítulo é um capítulo, então, específico de decisões
de análise de decisões judiciais. É algo que não é simples, não é fácil, porque a forma como a gente se expressa na jurisprudência nem sempre é a forma mais técnica e é o que deveria ser, né? A gente deveria tentar harmonizar o que tem no código, porque se o direito positivo já não ajuda, e isso a gente viu na aula anterior, né? O texto do direito positivo nosso, que trata das nulidades, além de terem colocado lá no final, né? Assim, era um assunto que deveria ser colocado no início, mas acabou sendo um assunto que, apesar de teoria geral do direito, foi colocado no final e nós esquecemos que se trata de um eixo importante para entender o que é correto. Então, saber o que é incorreto é indispensável para que você saiba também explicar o que é correto. E, gente, nos capítulos anteriores nós mencionamos vários termos, né? A definição desses termos, então, além desses que a gente propôs hoje, né, que, ora, a pessoa não sabe diferenciar a vigência de validade, vocês vão saber. Além dessas questões, nós temos muitas formas de você enxergar um dispositivo legal, o direito positivo, e dele construir uma norma. Então, eu vou construir uma norma jurídica, eu construo a partir do direito positivo. E o direito positivo, ele diz o que é devido, mas no caso da nulidade, às vezes explica de acordo com o sentido negativo. Então você vai lá, ocorrerá nulidade nos seguintes casos. Inciso 3 diz que por descumprimento das fórmulas e dos termos seguintes, 2 pontos. Ali nós temos então uma tipificação direta, né? Uma tipificação direta ou percepção, inferência imediata do que é uma nulidade. Mas a gente tem outras formas de definir nulidade, né, gente? Sejam bem-vindos, tá certo? Já prepararam um cafezinho? Hoje eu trouxe essa aqui, ó. Encontrei essa. Além de expressar a minha gratidão, aqui tem vários coraçõezinhos. Aí eu coloquei vários expressos aqui. Segunda-feira é sempre rápido para a gente preparar. Eu digo, bom, vou preparar de maneira simples hoje. Mas está na medida, né? Então, uma xícara aí que a gente está usando para homenagear vocês, tá certo? Outra coisa, gente, lembra de mandar aquele aviãozinho pro pessoal, tá certo? É sempre legal essa interação. Aqui já deixo registrado a minha alegria de ver amigos antigos que estão sempre fazendo parte aqui dessa live. Então fica conosco, vai ser muito legal. A ideia, assim, por exemplo, como eu estou fazendo 3 lives por semana, né? 3 lives por semana, sempre nesse horário. Então, como são 41 capítulos, nós temos aí aproximadamente 3 meses de encontro só para tratar do livro, né? E o livro está na editora Noesis. O livro tem uma novidade legal, que é a introdução de cada capítulo com a videoaula. Então, assim, você vai lá, né? Para quem comprar o livro ou para quem ganhou no sorteio, aí você tem aqui no final número, né? Você digita lá no site da Noesis o número, aí tem acesso ao material digital também para reforçar os estudos, tá joia? Além disso, a obra que só ela tem um índice remissivo de processo penal. Então você vai aqui no final, aí quero estudar o que é, por exemplo, um espectrograma de vozes. Vocês sabem o que é espectrograma de vozes? Né? Comparativo de vozes, aquele comparativo para identificar que a voz no telefone é minha e não é de outra pessoa. Às vezes tem gente que tem uma voz parecida com a de outro, né? Basta a gente lembrar daqueles artistas que conseguem imitar a voz de outra pessoa quase que de maneira perfeita e você não identificaria. Mas pelo espectrograma de vozes, né, pelo auxílio de um profissional, um fonoaudiólogo ou pessoa que tem a responsabilidade para saber manusear e definir, nós conseguiremos definir, olha, a voz não é de Rosmar naquela gravação, a voz de outra pessoa, tá certo? Então, gente, aqui temos o capítulo 11, né, que vai tratar das nulidades processuais penais na jurisprudência do STF e do STJ. Então nós analisamos assim, mais de 50 precedentes, tá certo? Então todos eles novinhos, né? Ou seja, você não vai encontrar no livro precedente antigo. Às vezes a gente abre um livro, o precedente que está se referindo ao precedente lá de 2010, 2011, e os tribunais já mudaram o entendimento. Então nesse você encontra o que é de atualizado, né? Então os precedentes todos dos 2019, 2020. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de classificar, para lembrar, classificar é você dividir, né? Classificar é você realmente colocar num classificado de acordo com um determinado critério. E aí a gente tentou formular uma classificação
na jurisprudência, e o surpreendente é que os problemas que nós encontramos na jurisprudência, problemas que a gente encontra no direito estrangeiro, a gente também encontra nas nossas decisões judiciais, tá joia? Essa é uma questão assim importante, porque vai dar um direcionamento. Olha, como é que a gente pode chegar, como é que nós poderíamos chegar a um consenso a respeito desses termos? Porque a ideia é que a gente consiga se comunicar. Aí você pega em um mesmo julgado o uso das expressões nulidade, anulabilidade e invalidade, todas com sentidos não definidos, e às vezes significando, com o mesmo termo, coisas diferentes, e com termos diversos, coisas iguais. A inconveniência disso é muito grande, né? A gente nem pode atribuir culpa ao tribunal ou a um sujeito. Na verdade, é próprio da linguagem humana a gente ter essa questão, né? Uma palavra ela pode ser ambígua, uma palavra pode ser porosa, uma palavra pode ser também a vaga, né? Vaguidade. Então, são 3 atributos que nós temos na palavra que podem se referir a mais de um objeto, quando é ambígua, ou ela pode encampar vários elementos subordinados, quando ela é vaga, ou ainda ela pode mudar no curso de tempo, né? No curso do tempo, quando ela muda, ela se chama de porosa. Então, essas 3 ideias, elas são bem férteis para a gente entender por que temos expressões com conteúdos jurídicos indeterminados e o que fazer com isso em termos de escolha, né? De escolha de um termo adequado, um termo melhor, né? Tá? Então sejam muito bem-vindos aí, tá, gente? Estamos começando, tá joia? E lembro de mandar aquele aviãozinho pro amigo, vamos lá assistir a live e é isso, tá bom? Então aqui, pessoal, eu começo aqui referindo a ideia de transcendência objetiva. Vocês sabem o que é transcendência objetiva? Bom, a transcendência objetiva ela é normal acontecer nos processos de controle abstrato de constitucionalidade ou controle concentrado, aqueles que você averba a nulidade ou inconstitucionalidade de uma lei em tese. Então, isso acontece naturalmente. Mas o que é que tem ocorrido no nosso sistema? Nós temos dispositivos legais que autorizam uma declaração de inconstitucionalidade, no caso concreto, transcender para alcançar todo mundo. Isso é algo complicado às vezes, porque nós vamos ter então um aspecto muito difuso do que é fonte de direito. Né? Saber o que é fonte de direito é você saber o que é conceito, né? O conceito de direito na hipótese. Então, quando eu tenho, por exemplo, toda e qualquer decisão, até mesmo uma decisão de juiz de primeiro grau, às vezes transcendendo os limites do julgado para alcançar outras pessoas, além daquelas que estão no caso concreto, isso representa uma dificuldade da gente precisar o que é o conceito de direito e qual o âmbito de incidência dessas regras. Tá? Bom dia. Então fiquem conosco, tá, gente? Não deixa a gente aqui sozinho, né? Embora a live fique aí para vocês depois, tá certo? Então, vamos lá. A ideia de persuasão natural, a gente também fala aqui, é o seguinte: persuasão natural é um termo importante para a gente diferenciar as súmulas vinculantes das súmulas comuns. O fato é que os juízes acatam as decisões dos tribunais. O juiz não quer que a sua decisão seja reformada. E isso acaba dando uma força muito grande para qualquer frase que o tribunal pronuncia. Né? Quando essas frases são uníssonas, menos mal. Mas no caso de nulidade, que você usa um termo que eu vou interpretar o acórdão e eu posso interpretar de 2 maneiras, isso é realmente inconveniente e causa um problema muito maior. Em outras palavras, a súmula comum, às vezes, ela tem aplicação quase que idêntica à súmula vinculante, o que não deveria ser, porque é um procedimento muito mais simples de feitura, né? E você usar sínteses para aplicações futuras, sínteses legislativas, por exemplo, para aplicações futuras já é complicado você legislar. E se você usa um precedente de um juiz, né, de um ministro, de um tribunal em relação a todos, isso implica um déficit complicado de legitimidade democrática, é um déficit complicado, né, você usar esses termos, e também uma dificuldade de aplicação, porque, por exemplo, se eu tenho uma súmula, né, agora recentemente teve uma mudança na legislação em relação à competência
pelo crime de estelionato por emissão de cheque sem fundos. Aí a lei alteradora, ela já fez uma relação com outras questões em relação ao cheque sem fundo, né, ao cheque sem provisão de fundos. Então, nesse caso, a competência, segundo o dispositivo legal, ficaria a cargo da definição de saber onde é o domicílio da vítima, né? Isso muda tudo no nosso sistema. Depois eu vou fazer uma live específica sobre a questão da competência em função do domicílio da vítima, que sempre foi uma competência de natureza subsidiária, né? E às vezes aplicável a um crime que diz respeito exclusivamente à vítima, de ação penal privada. Nós estamos, então, diante de uma ação penal pública condicionada à representação, que é o crime de estelionato, e no caso da emissão de cheque sem fundos, a definição de acordo com o Código, segundo o critério do domicílio da vítima. Nós colocamos então um outro eixo, além das tradicionais ratione materia, ratione loci, e em razão da pessoa, né? Quando geralmente a pessoa em função do imputado, para prestigiar a defesa. Então, nesse caso, na inserção de um novo dispositivo legal, alterando tudo, nós vamos confrontar essa regra nova que diz que a competência para processar o estelionato por crime de emissão de cheque sem fundo, né, em razão de conduta de emissão de cheque sem fundo, é a competência da residência da vítima. E existiam súmulas que diziam que a competência era do local onde se deu a recusa pelo sacado. Ou seja, as súmulas diziam que era o local onde se deu a recusa pelo sacado. Isso significa dizer que era o local onde o correntista tinha conta. Eu sempre achei essa súmula extremamente confusa, né, em termos de sua dicção. Vejo que fizeram, né, de uma maneira recusa pelo sacado. Então você tem que fazer várias inferências, né? Quem que é o sacado, né, o sacado que vai pegar o cheque, onde se deu a recusa pelo sacado. Então, assim, olha, se for pelo sistema de compensação, você fica em dúvida realmente. Você entrega pelo sistema de compensação, vai haver a recusa lá onde é o local da conta, mas rigorosamente você fica em dúvida. Bom, se deu a recusa pelo banco que me comunicou ou se deu a recusa pelo banco do correntista, né? Hoje, então, essa súmula ela terá pelo menos uma superação parcial, até que a gente examine se é constitucional ou não a mudança para alterar para o domicílio da vítima, o critério de fixação de competência pela emissão de cheques sem provisão de fundos, né? Então isso é só um exemplo em relação à súmula comum, como ela é algo complicado, porque os órgãos já fixavam a competência de acordo com o critério de onde se deu a recusa do pagamento de cheque, né? E vejam que não era uma súmula vinculante, mas que acabavam que todos aplicavam dessa forma. Hoje nós temos um problema novo, que é a produção de um dispositivo legal que modifica aqueles critérios já tradicionais, os critérios principais tradicionais para definição de competência. Tá? Então dá uma olhada lá, eu até postei aí no meu Instagram a alteração legislativa, né? Ela traz também outras questões relacionadas a crimes digitais, mas no bojo dela alterou o critério de fixação de competência, que é um critério que vai nos ajudar a dizer o que é pertença, né? Então alterou esse critério em relação aos crimes de estelionato por emissão de cheques sem fundos, né? Então, quando eu falo competência, regra de competência é um pressuposto necessário para a inserção de regras no sistema, né? De regras concretas, de regras individuais e concretas. Então, competência tem a ver com validade. Aí eu já vou anunciando para vocês aquilo que eu disse no início. Sabe o que é validade? Sabe diferenciar validade de vigência? Sabe diferenciar validade de vigência e de eficácia? Mas que é que isso se trata? Então, validade sob a concepção keynesiana e sob a concepção que me parece também ser muito lógica para dentro do processo, lógica no sentido de correção, de raciocínio, tá? Ou seja, quando falar lógica tem muito a ver com a nossa razão, ou seja, são os elementos necessários para um pensamento correto, lógica. Então, sob o aspecto da lógica, você consegue definir coisas muito bacanas para o nosso sistema. Então, alguns confiam muito nos aspectos históricos, são importantes. Mas na hora de você anunciar um argumento, ele precisa se acomodar ao meu pensamento, ao seu pensamento, para que a gente entre em acordo em relação a isso. Então a proposta é essa, né? Vamos entrar em acordo em relação a tantas coisas que nós temos dúvida. Então quando falamos validade, é relação de pertença. Então só pertence ao sistema individual e concreto a norma individual e concreta que seja emitida pelo juiz competente, né?
Então, validade como relação de pertença a um sistema X. Né? O nosso sistema, então, de normas individuais e concretas dentro de um processo é um sistema que vai delinear aquela norma que será a ele pertencente, né? Esse sistema. Gente, para quem chegou depois, essas lives ficam todas salvas, tá certo? Então vão lá e olham lá no YouTube. Aqui eu vou deixar uma prévia da live no feed, mas sempre a gente, então teve gente que estava preocupado, teve um outro que disse, professor, esse horário de manhãzinha é muito ruim, né? Aí disse, a gente tem que acordar cedo e tal. Aí eu digo, olha, é o horário que eu tenho disponível, assim, sem comprometer a outra série de agenda que o mundo digital acabou nos imprimindo, né? Acabaram que, com essa ideia do mundo digital, todo mundo acaba finda por trabalhar mais, né? Então, eu marco esse horário porque é o horário de certeza que nós vamos estar aqui e não vamos faltar. Bom, para quem, por exemplo, tem um outro horário, 6 horas, um horário assim que ele está se preparando para trabalhar, não tem problema, vai ficar tranquilo, vai ficar guardada a live e vai ficar também no YouTube para a gente acessar, tá joia? Então, se puderem ficar aqui, melhor, porque aí essa interação é muito legal. Alguém me pergunta, então quem quiser também pode me perguntar. Eunice está aqui, minha aluna, ela sabe, né, que a gente tem uma agenda cheia, né, tanto a nossa pauta no forense quanto a nossa pauta de aulas também. Aí por isso que eu escolhi esse horário, tá, gente? Não é assim, não, vamos acordar cedo todo mundo, né? Mas é um horário também que a gente está com a cabeça fresca, assim, para você estudar. Eu sempre gostei de acordar cedo para estudar, é muito prazeroso. Você levanta, aí vai lá, senta em um local que você é do seu agrado, bebe o que você quiser, vê o dia amanhecer. Então, tem várias vantagens de você acordar cedo para já começar, né? Mas é muito individual, ou seja, não tem um método assim específico para você estudar. Eu posso propor e dizer para vocês, confessar qual o método que eu usei para estudar, né? E que deu certo para mim em termos de sistematização. A sistematização de conteúdos. Então, gente, falamos do problema da persuasão natural, né, que é um conceito até que eu já falo dele já há muito tempo, desde o meu mestrado, quando eu escrevi um livrinho. Tem aí até na bio, tá, pessoal? Assim, a nossa produção está toda na bio do Instagram, então vocês podem dar uma conferida. Esse livro acabou se tornando um livro clássico, que é um livro sobre súmulas vinculantes, efeito vinculante e concretização do direito. Então lá a gente faz uma relação muito interessante com a questão da linguagem até o momento em que você edita uma súmula. Então a gente faz o confronto de duas perspectivas linguísticas que vêm muito antigas, assim, não é nada novo, viu? É muito antigo tudo. É como se a gente ficasse tentando reelaborar a filosofia. E lá nós tínhamos a linguagem enquanto natureza e a linguagem enquanto convenção. Então você pode dizer que a linguagem imita a realidade, né? Ou ela imita ou ela cria a própria realidade. Mas a gente no direito pode dizer, tudo bem, isso é verdade. Mas no direito a gente precisa convencionar para tentar encontrar a palavra certa, tá? E é essa a proposta. Agora, vamos convencionar. Então, saindo aqui para o nosso texto, vocês às vezes veem a menção norma cristalizada. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu achei até confuso. Cristalizada, porque quando você usa uma metáfora, né, que é uma metáfora de como se fosse um cristal, ou documentada e tal, você acaba reportando vários sentidos ao mesmo tempo na sua mente. Mas norma cristalizada seria aquela já fixada pelo tribunal em sua jurisprudência. É verdade que nem sempre um tribunal é coerente com a sua própria jurisprudência. Isso é um problema. Acho que se a gente quer manter uma certa constância, né, nós precisamos ter esse cuidado de não modificar as decisões ou de cristalizar realmente as decisões de acordo com parâmetros parâmetros já definidos, né? Então, assim, se eu, por exemplo, defino hoje uma questão sobre interceptação telefônica, eu não posso ficar alterando, né? Ou seja, se é necessário amadurecer mais o tema para poder decidir, a gente demora um pouco, né? Porque realmente é complicado decidir, porque é sempre um confronto entre rapidez e segurança. Quando você é rápido, é normal você errar, né? O ser humano erra, se equivoca, e é sempre isso que a gente está querendo chamar a atenção,
para as questões convencionais e de comunicação, porque a gente pressupõe que o ser humano seja alguém falível, né? Alguém falho, e é justamente por isso que nós traçamos parâmetros. E a prova de falibilidade é quando a gente mesmo faz uma crítica sobre nós mesmos, uma autocrítica, inclusive na jurisprudência dos nossos tribunais, que identificam equívocos, né, na escolha de sentidos. Aqui, gente, podem formular as perguntas. O Moacir já fez uma pergunta aqui em relação ao pressuposto de validade e nulidade processual. Posso sim, viu, Moacir? Mas é muito boa a sua pergunta, né? Qual a relação entre pressuposto de validade e nulidade processual? É interessante que a doutrina assim, sedimentada a partir de Oscar von Bloch, esse autor que eu mencionei é de língua alemã, e ele é um autor muito famoso, numa década de século antepassado, 1868, que ele já teria feito uma obra chamada Sobre pressupostos processuais e exceções. Esse autor tem tradução para o Brasil, né, tem um livro dele traduzido, né, para o português, e também vocês encontram artigos bem densos sobre esse assunto. E foi ele que teria sido responsável por inspirar Liebman no nosso processo civil, né, Liebman, autor italiano, para tratar de daquele eixo da Europa, onde a gente pegou muita coisa, né, para o direito processual, para tratar das condições da ação e dos pressupostos processuais. Hoje o CPC não fala mais em condições da ação, mas no processo penal nós temos condições para o exercício da ação penal. Ora, as condições para o exercício da ação penal parece que são muito coincidentes com os pressupostos de validade. Tem alguns que dizem, olha, pressuposto de validade é algo incoerente, porque quando você fala pressuposto, é como se fosse um elemento para se inserir a título de existência. Então, autênticos pressupostos, só existiriam os pressupostos de existência. Os pressupostos de validade teriam natureza de condição da ação. Por quê? Porque quando a gente tem pressuposto de validade, é algo assim peremptório que você não pode corrigir. E por que não pode corrigir? Como se estivesse maculado dentro do processo penal. Então, se é pressuposto de validade que a minha denúncia seja apta, não seja inepta, para a coisa seguir adiante, se o processo se inicia daquela maneira, o processo tem que ser extinto. Não tem como você autorizar a substituição da denúncia em processo penal. Enquanto o pressuposto de existência, se você consegue preencher o elemento capaz de fazer incidir a norma jurídica e entrar para o âmbito da facticidade jurídica é aquele permeio entre o fato e a juridicidade. Então, se ele consegue ultrapassar a membrana, posso falar assim, a membrana da facticidade jurídica, ele se insere no mundo jurídico e passa a ser existente. Caso contrário, falta-lhe pressuposto de existência, sempre pressuposto de existência. Então, quando eu falo pressuposto de validade, é um termo também que usa validade com um sentido diverso do que eu uso. Né? Então, o pressuposto de validade seria muito mais, melhor expressado, como condição para o exercício da ação penal. Como a Frânio Silva Jardim ensina isso, a chamada originalidade. O que é uma demanda original? Ela não ser reprodução de outra anterior. Então, se você ingressa com a demanda nova e incorre no que a gente chama de litispendência, né? Litispendência é lide pendente ou coisa julgada, a demanda anterior ela deve ser submetida a um controle de validade, né? Controle de nulidade. Observe, Moacir, que quando você pratica um ato incorreto, ele já se insere no processo e ele já é válido. Por isso que eu falo que pressuposto de validade seria um termo assim um tanto ambíguo para a gente usar. A gente usa em homenagem a Oscar von Bloch, a gente usa em homenagem à nossa tradição jurídica, né? A gente tem já esse termo sedimentado, mas é um termo que dificulta o entendimento em relação a essa matéria, porque é uma questão prévia, é tipo um requisito para que você possa fazer incidir a norma. Então, se estiverem presentes os requisitos, você incide a norma na tua cabeça e transcreve no papel o que você pensou a respeito dela. E aí você pode perguntar para mim, isso é válido? Se eu fizer incorretamente, é válido? É no seguinte sentido, o ato viciado, você vai ver lá no processo e ele vai estar operando até vir um outro ato que suprima os efeitos daquele ato anterior. Então isso é bem interessante porque o ato anterior, que você suprimiu os efeitos por um ato subsequente, ele continua lá, ele não sai, né? Então, para que você transforme a validade em invalidade, você tem que apor na validade no sinal negativo. Isso parece que hoje, conscientemente ou não, o processo judicial eletrônico deixou mais claro. Porque quando a gente vai assinar
um ato processual penal, tem lá validar, né? Em alguns tem. Então, já validou? Validou tem sinônimo de assinatura, sinônimo de inclusão. E se a gente for confrontar com o processo físico, né, quando a gente trata de um processo físico qualquer, o juiz, quando entrega nas mãos do escrivão a sentença, a coisa já está válida. Né? Se diz que está publicada, embora as pessoas não tenham sido ainda intimadas. Então também quando eu valido e insiro lá no sistema eletrônico, a coisa já está lá sendo produzida, sabe? E essas distinções são interessantes, porque até autores como Lênio Streck, vocês podem procurar aí na internet, ele é um articulista com a ampla produção, ele, na obra dele, ele sempre reclamava, olha, a pessoa não sabe distinguir nem validade de vigência. E são temas difíceis porque eles são ambíguos, né? Então você pode conseguir sim precisar um termo de vigência e de validade, inclusive de maneira diferente como eu defino. Como é que eu defino vigência? E aqui eu já vou começando a responder algumas perguntas. Ora, vigência é aquele espaço de tempo. Vigência é intervalo temporal, gente. Né? Intervalo temporal. Ou seja, você pode ter uma norma já revogada que apresente sua vigência em relação a fatos passados. O Pontes de Miranda definia de outra maneira. Ele dizia assim, olha, a revogação é você tirar a voz. Né? Então, vigência, ou vogar, de vocal, é você imprimir voz e força, né? É você dar alma ao dispositivo legal. É uma forma também diferente de você expressar o que é vigência ou o que é revogação. Nós preferimos, então, um termo que diga respeito a seu intervalo temporal. E por quê? Porque é dessa forma que a coisa acontece no dia a dia. Gente, dá tempo de pegar um café, tá certo? Eu tô aqui com o meu. Para quem entrou depois, né? É um cafezinho cheio de coração. E aí eu tô convidando que vocês peguem o seu café também, para a gente dar aquela aquecida no nosso pensamento. Então, gente, a vigência é esse intervalo temporal, tá? E a validade, o que é? A validade é a relação de pertença, né? Aqui eu estou dizendo para vocês o que é de mais sofisticado em termos de teoria do direito e que dá um contorno de sentido ao que a gente explica, né? Então, às vezes você coloca várias palavras ali e você tumultua porque você não explica as bases necessárias para a produção do conhecimento. Então, Moacir, creio que tenha respondido, né, a questão. Se tiver mais dúvida, podem colocar aí, viu, gente? É muito bom quando tem essa interação com vocês. Né? Eu estava falando aqui de normas cristalizadas de persuasão natural, que são termos usados na jurisprudência do STF e do STJ. Uma outra questão, gente, eu até acabei adiantando, aí eu coloco aqui no texto, né, sentido de validade na jurisprudência do STF. E é interessante, Moacir, o STF fala exatamente, às vezes, né, com um sentido parecido com esse que eu mencionei, das condições para o exercício da ação penal. Né? Então, a condição para o exercício da ação penal para o pressuposto processual, qual que seria a distinção em termos assim mais uniformes? O pressuposto processual você poderia retificar, complementar e a coisa continuar, porque ele seria aquele elemento apto para se inserir no sistema jurídico. Eu sairia da existência de fato, partiria para a existência jurídica. No Supremo Tribunal Federal, eles usam o termo validade, às vezes, como requisitos, como condições, né? E aí fica como condição para a norma incidir. Né? O que nós temos assim em relação à condição para a norma incidir é o seguinte, é que a gente vai ter sempre uma relação que eu posso chamar de causa e efeito, mas vamos ter muito cuidado com isso, porque geralmente causa e efeito é para o mundo natural, causa e efeito. Então, por exemplo, eu dou um empurrão em alguém cai. A causa foi meu empurrão, a lesão causada pela queda foi decorrente desse empurrão que eu proporcionei, é o resultado. Né? Podem ser até resultados sucessivos. E aí a ideia de conditio sine qua non, né? Ou seja, a pessoa pode falecer, um resultado posterior. Essa forma de justificar causa e efeito é uma forma natural, né? É uma forma do mundo da realidade. Mas se eu for falar em termos normativos, essa causalidade é artificial, porque nós estamos diante de um objeto cultural. E aqui o Supremo faz menção aos elementos, né, como se fossem condições com a questão de gravação ambiental. Né? Aí ele explica, olha, a pessoa que participa da conversa pode gravar porque não se trata de interceptação, né? Ela pode gravar para se defender. Então, esses elementos, eles não são suficientes para fazer incidir a norma de invalidação, a norma de nulidade.
o nosso tribunal, né, o nosso Suprema Corte, acaba usando o termo anular com o sentido de invalidar e acaba também tratando de uma noção como se fosse base inválida. Aí quando ele fala base inválida, são condições para a incidência da norma. Então seria muito mais apropriado requisitos, né, elementos, né, ou elementos que fazem parte do antecedente normativo, né, da chamada prótese, então, da chamada ainda norma hipótese. Eu tenho hipótese e eu tenho tese. A hipótese é o pressuposto, a tese é quando você insere no sistema. No processo penal concreto, existem vários sistemas sucessivos. Por quê? Porque quando você aplica uma tese, aquela tese será a hipótese para a norma seguinte. Então, por exemplo, se eu digo, olha, esse elemento é uma base inválida, se eu falo dessa maneira como Supremo. Esse elemento gravação é uma base inválida. Por consequência, eu tenho que declarar-lhe a nulidade. A nulidade é a tese daquela primeira norma, mas a nulidade será a hipótese da segunda. Então eu digo, bom, como eu reconheci que se trata de uma nulidade absoluta, eu venho para a tese subsequente, que é a invalidação. Né? Aí eu vou invalidar o quê? O Supremo acaba não distinguindo, né? Acaba afirmando em algumas partes que você pode nulificar a prova. Eu falei sobre isso em uma das lives anteriores. Você não nulifica propriamente a prova, você nulifica e invalida o seu ato aquisitivo. Não faz sentido você invalidar a base empírica. Né? A base empírica pode ter elementos suficientes ou não para a incidência da norma. Você nulifica o ato que determinou a inclusão da prova. É esse o ato aquisitivo. Então, quando o juiz coloca o defiro, né, ou determina a realização da perícia, por exemplo, eu estou incluindo a prova no processo, ainda que depois se venha a produção e transformação da prova em argumento na sentença. Então aqui, né, nós acabamos fazendo uma complementação, confronto, né, entre invalidar e base inválida, e é uma das decisões que demonstram que a nossa corte não tem uma uniformidade no uso desses termos, né, e que isso acaba sendo um problema grave para a gente, porque se nós não sabemos o que é vigência, o que é validade, não definimos nulidade, nem separamos nulidade de invalidação, a gente não pode avançar com muita consistência, né? Então a ideia é que a gente consiga precisar isso e até mesmo uniformizar. Por exemplo, quando a corte fala desentranhamento, esse nome está no nosso ordenamento jurídico, está no nosso direito positivo. Basta abrir lá, gente, a Lei 9296 de 1996, que era a nossa lei de interceptações telefônicas. Hoje ela vai muito mais além disso. Ela é interceptação telefônica, interceptação de dados, interceptação do ambiente, né? Coisa que nós não imaginávamos que ela iria chegar a esse ponto, mas tornamos o ambiente algo hoje muito importante, porque quase tudo é travado no meio ambiente, nesse aspecto onde a gente está. Às vezes nós conversamos, inclusive, muito mais do que ao telefone, e começaram a perceber que para a nova criminalidade, né, que eles denominam nova criminalidade, bem dizer aquela criminalidade que envolve elementos econômicos, financeiros, né? Então, para essa nova criminalidade, nós precisaríamos de outros tipos de investigação. E a interceptação ambiental acabou se tornando algo muito requerido pela polícia, né, nas investigações. Então precisamos de regras, né, precisamos de balizas. Né, e essa foi a ideia. Então lá se fala em desentranhamento. Desentranhamento é excluir do processo. E a providência subsequente é a inutilização. Eu posso inutilizar uma parte. Eu posso inutilizar toda a parte. Geralmente se deixa algo. Então, por exemplo, se eu inutilizo a droga, a droga ela vai ser algo que pode ser necessário, uma perícia. Então eu determino que uma parte fique guardada, para saber, por exemplo, em grau de recurso, se aquela droga é droga mesmo, se aquela droga é a mesma droga. Então envolve uma noção de cadeia de custódia, né? Cadeia de custódia. Então, aqui quando eu falo de cadeia de custódia, né, no artigo 158A e seguintes, a gente vê algumas coisas assim problemáticas. Por exemplo, houve um fato em que o objeto periciado sumiu, né? Então, assim, a própria corte reconheceu que o objeto periciado, que era uma porta em relação a um delito que seria necessário para uma perícia, já tinha sido realizado sobre ela, esse elemento, mas simplesmente ela não existia mais para fins de controle. Ou seja, se perdera, né? Nesse caso, gente, quando há uma perda dessa natureza,
à luz do direito positivo nosso hoje, esse processo estaria com um grave vício, né? Talvez um vício insuperável. Né? Tudo bem, nós admitimos, de acordo com o código, uma perícia indireta. Admitimos uma prova testemunhal, mas hoje nós temos a cadeia de custódia de prova como uma imposição, sob o aspecto relato normativo, uma imposição para que a gente siga. Ou seja, encontramos a coisa, isolamos a coisa, lacramos a coisa, guardamos, conservamos, para só ao final, de acordo com o devido processo legal, fazer o descarte da coisa. Tá? Então, a cadeia de custódia da prova, se fosse aplicada naquela época, iria dizer que o processo não poderia seguir adiante. A Suprema Corte, então, no caso, nesse elemento, o STJ, né? No caso foi o STJ, ele acabou dizendo que não seria tão importante assim, né, esse elemento probatório, tá? Então a cadeia de custódia da prova não admitiria isso, tá certo? Aqui eu tenho uma pergunta de Gustavo, nosso amigo. Então, nesse diapasão, provas gravadas para defesa, essas provas seriam inválidas. Veja só, Gustavo, se a defesa grava a prova, essa prova, via de regra, ela vale para que ele se libere da imputação. Então, digamos que se houver gravação, ele é o protagonista da conversa, as cortes elas tendem a tornar válida essa prova, né? Ou seja, a não nulificar essa prova, a confirmar a validade, a convalidar essa prova. E por quê? Porque, em função da liberdade, acaba que há uma espécie de licitude, né? Ou seja, a prova seria aparentemente ilícita, mas no plano concreto ela seria lícita para fazer prevalecer o valor da liberdade. Então a defesa pode até não apenas gravar, mas, por exemplo, se for para comprovar a inocência em um crime gravíssimo, né, digamos que a pessoa esteja sendo acusada de estupro, e a única forma que ela tem é o uso de um meio digital que foi obtido ilicitamente. Então, nesse caso, é admitido para comprovar a inocência em um crime grave como esse, porque é melhor esse descumprimento, né, em relação à intimidade de quem o está acusando indevidamente do que manter uma pessoa inocente presa. Agora, observem que isso vai sempre se relacionar com o juízo de proporcionalidade. Se você comete uma invasão à intimidade dessa maneira para justificar um crime, e esse crime é um crime leve, né, um crime com menos possibilidade de te levar à prisão, e por outro lado, se você podia comprovar a inocência por outros meios, é possível que a pessoa que usou desse elemento responda, né? Ou seja, nós temos um parâmetro de proporcionalidade para autorizar que a pessoa se valha de uma metodologia ilícita, né? Então, por exemplo, para comprovar minha inocência, me parece que seria indevido totalmente torturar alguém, entendeu? Por quê? Porque a tortura é um meio que não se acomoda à noção de ponderação. Nós tratamos desses assuntos sob a ótica da lógica e da teoria do direito em relação à proporcionalidade. O que é a proporção? É a exigibilidade, a conformação e a justa medida. Então, quando eu vou usar de um meio ilícito para comprovar minha inocência, eu posso fazer isso. Mas eu tenho que passar pelo filtro da proporcionalidade. É necessário? Tudo bem, é necessário. Está conforme? Ela é apta a conduzir aqueles efeitos? Sim. E é proporcional em sentido estrito, ou seja, foi uma medida que está ali dentro dos limites da justeza, justa medida, ou seja, não é algo que é excessivo. Aí eu digo, bom, ponderei adequadamente vantagens e desvantagens, realmente eu precisava fazer aquilo para comprovar minha inocência. Então vou usar termos, né, elementos específicos que tendem a comprovar minha inocência sem uma invasividade na esfera do outro, uma invasividade indevida. Né? Mas toda vez que essa invasividade na esfera do outro for aquilo necessária e adequada, porque sem a qual eu vou ser condenado indevidamente, esses elementos eles podem ser usados, e é como se a gente fizesse um juízo racional, comparativo, tal como de legítima defesa, de estado de necessidade, parecido com essa argumentação que hoje já é bem delimitada no Código Penal, né? O Código Penal já tem uma estrutura muito mais organizada em relação a essas excludentes de ilicitude, tá certo? Então, essa é a questão, né?
Espero que tenha ficado claro aí, Gustavo. Se não ficou, você me avisa, tá joia? Aqui Moacir também falou. Sim, gente, o coraçãozinho, eu tô vendo que alguns estão levantando aí. Sempre gosto de receber coração, tá? Falar em coração, até a xícara hoje que eu trouxe tem os coraçõezinhos aí, obrigado. É sempre legal essa interação. Então, Moacir também está nos perguntando aí. Reconhece o direito. Isso, no caso, está falando, né, Moacir? Proceder à gravação em áudio e vídeos. Eu evito usar o CPC, sabe, Moacir? A não ser de maneira muito supletiva. Aqui também tem uma questão, você usa a jurisprudência como fonte, né? Mas a gente tem jurisprudência como fonte. Hoje a nossa aula é falando especialmente da jurisprudência dos nossos tribunais. Então a jurisprudência como fonte, ela tem uma questão muito interessante, porque eu vou me valer de uma conjugação com o artigo 3º do nosso Código. Então, o artigo 3º é que autoriza esse tipo de procedimento analógico ou o uso de outras fontes ou interpretação extensiva. Alguns dizem também interpretação progressiva da lei. Quando a lei ficou antiquada, você usa a interpretação progressiva. Então, o nosso artigo 3º autoriza esse uso de analogia, mas a gente tende a fazer o seguinte: se eu consigo fazer derivar, o nome é esse, derivação, fazer derivar do ordenamento jurídico processual penal a resposta, eu evito usar o CPC, né? Isso foi muito claro assim quando a gente ficou em dúvida quanto aos prazos, né? Sabemos que os prazos em processo civil hoje são prazos em dias úteis, né? E assim são prazos também que são mais dilatados na maioria das vezes. Às vezes para recurso, né? O prazo para um recurso lá no processo civil é um prazo de 15 dias, e quando a gente envolve aqui para o processo penal, uma boa parte, especialmente os agravos, são em 5 dias. Então surgiu uma discussão, vamos contar de que maneira, já que o CPC dispõe sobre o agravo, já que é um recurso que muitas das vezes tem sede lá no processo civil, e nós usamos a analogia, e aí o prazo para o processo penal, vamos contar em dias úteis ou em dias corridos? Então acabaram firmando a ideia de que se contam esses prazos em dias corridos, né? Então contamos de maneira diferente, porque se trata de processo penal. Então, bacana aí a sua intervenção também, tá, gente? Viu? Olha, além disso, né? Aqui o nosso cumprimento para quem chegou. Essa é a live de número 11, né? São 41 lives, assim, bem... A gente vai falar de todo o livro, né? O livro é esse, nosso curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito. É o único do gênero que trata dessas categorias aplicadas ao processo penal, né? É um livro novo, tem muita coisa bacana, e a gente vai estar aqui tentando auxiliar e tornando mais simples, né, o acesso a esses conteúdos, com a distinção, a revelação de alguns enigmas, né? Porque você reclamar, olha, não sabe distinguir vigência de validade, não dizer o que é que significa, como a gente pode propor resolver essa deficiência nossa, né? Aí é fácil, né? O ideal mesmo é que a gente, então, faça uma explicação também a respeito desses termos. Gente, um outro problema no âmbito do STF, não só do STF, quando a gente fala aqui, é muito parecida a postura de uma corte com a outra, especialmente pela persuasão natural mesmo. Ou seja, muitas das vezes o STJ, ele segue o STF, ele se alinha, né, com o objetivo até de uniformizar, né? Então nós vamos ter problemas que estão no STF, mas também estão no STJ, ou que estão no STJ, mas também estão no STF. E aqui nós falamos da atenuação da distinção entre nulidade absoluta e relativa. Vocês já ouviram falar em relativização das nulidades processuais? Eu critico bastante esse termo, né? Relativização, porque a forma como a doutrina fala geralmente é flexibilização. Mas a noção de relatividade é uma noção de relação. Novamente, a teoria das relações aqui. Ou seja, por que uma nulidade é relativa? Porque para você afirmá-la, precisa você relacionar aquela previsão com outros dispositivos legais. Então, ela se relaciona com outros dispositivos para, por exemplo, se manter a eficácia do ato, né? Se manter a operatividade do ato. Então, a questão da relatividade, né? Ela vem sendo muito usada na jurisprudência, especialmente para fazer incidir a noção do prejuízo. Prejuízo é o pas de nullité sanglée, né? Ou seja, é um princípio. Essa expressão está em francês, é bem conhecida, nossa, né? Que significaria não há nulidade sem prejuízo, né? O pané no direito francês, da língua
francesa seria uma negação, né? Um negativo. Nesse sentido, eu poderia dizer para vocês ainda, olha, se trata aí de algo muito mais similar, falando mais, né? O modo ponens é um modo positivo, o modo tollens é um modo negativo, né? Essas expressões que vocês vão encontrar na lógica para explicar afirmações e negações. Ou ainda, seguindo um parâmetro parecido com o Carlos Cossio, eu tenho a ideia de endonorma e a ideia de perinorma, para verificar que elas são faces da mesma moeda. Então aqui nós usamos o Padenolite Sangré de maneira generalizada, né? Acabaram que se aproveitaram do artigo 563, em especial porque o próprio quem redigiu o código quis dessa maneira também que a gente simplesmente abominasse as nulidades, né? Se eu falar em nulidade, olha que horror, não estou criando nulidade. Quando, na verdade, a nulidade é um tema próprio do direito positivo que a gente precisa conhecer. Se você não conhece o correto, você não vai saber o incorreto. E vice-versa. Se você não conhece o incorreto, você não vai saber precisar o que é correto. É uma condição necessária para o entendimento, para a compreensão. É por isso que deveria vir primeiro o capítulo de nulidades, e não no final, né? Então isso já tem sido objeto até de algum reconhecimento. A nulidade tem vindo antes em outros códigos, e realmente deve ser assim, porque é um pressuposto para você, se eu for falar como Moacir, é uma condição, né, para que você possa aplicar uma regra, é saber que se ela não incide em algum vício, se não está faltando algum requisito, né? Sob esse sentido, é dessa maneira que a gente se expressa. Então, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, começaram a afirmar que o Padenolite Sangré se aplica também à nulidade absoluta. Olha só que coisa, né? Que para você averbar uma nulidade absoluta, você não pode agir de maneira formal, né? Ou seja, não, isso é um formalismo. O formalismo é a condição essencial para a gente se comunicar, né? O que não pode é um formalismo inócuo, mas no processo penal, toda a instrumentalidade é substância. A gente não pode se esquecer que quando a Constituição foi redigida, aqueles direitos ali que foram transplantados de declarações de direitos humanos, eles representam morte de muita gente, abusos, né? Processos injustos, processos precipitados, urgentes, que desrespeitavam as regras fundamentais das pessoas. Então, por isso, né, até um artigo que eu escrevi com o Alexandre Moraes da Rosa, nosso parceiro também, a gente colocou lá, olha, no processo penal, vocês encontram esse artigo aí na internet, no processo penal, o que é instrumento é o direito material, ou seja, a nossa essência ela é formal. Né? A nossa essência é de devido processo legal. Então eu não posso jamais dizer que o processo penal é instrumento, instrumentalidade do processo. Isso pode ser lá no cível, mas aqui no nosso direito processual penal, você seguir a forma devida, ela é essencial ao cumprimento de vários direitos, né? E direitos que afetam muito de perto a dignidade humana, tá joia? No final, você descumpre a dignidade humana quando você, por exemplo, relativiza as nulidades absolutas e relativas, assim como se tudo para que você pudesse aplicar, controlar, dependesse do prejuízo. E é um prejuízo que quando você exige do réu, ele praticamente não tem como comprovar, né? Não sei se vocês já perceberam. O réu não logrou comprovar o prejuízo. Tem coisa pior do que um processo injusto, um prejuízo pior. A gente já sente, se você responder a um requerimento qualquer, se você for multado no trânsito, multado já é algo extremamente desagradável, não sei se vocês já viram isso, né? Mas se você chegar no trânsito e receber uma multa, você perdeu o dia, né? Ou for abordado pela polícia de maneira grosseira, aquilo ali te ofende de uma forma que é quase que inexplicável, né? Mas você se sente constrangido, expõe a pessoa, né? Muito gravemente, com providências administrativas, tá? Se for uma providência penal, nem se fala, né? A lesão é devastadora, tá certo? Em relação a alguém. E por isso nós precisamos respeitar as formas, né? Então o prejuízo ele vem sendo banalizado pelas cortes e, a nosso ver, é um retrocesso para o que a doutrina construiu até agora, para o que a própria jurisprudência havia distinguindo. Porque é curioso que no nosso código, o nosso código é feito de maneira tão simples que ele não distinguiu nulidade absoluta e relativa, ele só fala em nulidade. Nulidade, aí sai catalogando, então dela você pode construir a classificação, inexistência, nulidade absoluta relativa e irregularidade no final. Né? O próprio STF, STJ, eles fazem menção recorrente às classes de nulidade. Nulidade absoluta, nulidade relativa, irregularidade e inexistência. O que falta é precisar-lhes o controle, né? o sentido e, dessa maneira, também o controle, né? Para controlar. Então, o que nós
podemos dizer é que a Corte hoje praticamente exige demonstração de prejuízo para as nulidades absolutas. Em resumo, é isso. As cortes vêm exigindo a demonstração de prejuízo pelo réu para reconhecer uma nulidade absoluta. Então, as formas de expressão lá são formas até que não se coadunam com a lógica, né? Porque quando você diz, olha, não há nulidade, como é que você pode dizer que não há nulidade se o código diz que é nulidade? Né? Começa por aí. Então, se você não distingue... né? Se você não... Desculpa, gente. Se você não distingue, fica difícil, né? Tem que distinguir. Tá? Aqui César está me perguntando, foi abordado de maneira constrangedora, não sabia o que fazer. Perguntei a gente o que fazer naquela situação. Essa forma de abordagem, às vezes, me reporta a um ensinamento que eu tive logo quando era jovem. Diz que o desprestígio de um setor de persecução penal estatal, né? Ou seja, como acontece o desprestígio de uma instituição policial? Aí o autor dizia na época, pela prática da corrupção, pelo despreparo técnico profissional e pela prática da violência. Então, violência, corrupção e despreparo técnico profissional. São três, é um tripé que causa o desprestígio. Nesse caso, sabe, César, a gente talvez esteja aí diante de duas coisas, né? Uma violência, ainda que não seja uma agressiva, mas é uma violência em sentido amplo, e me parece que também é um despreparo técnico, né? Porque quando a pessoa é bem preparada tecnicamente, ela não age de maneira truculenta, né? Assim, uma das formas de você identificar alguém que não está preparado para o assunto é a pessoa não aceitar o confronto, né? Ou então ela agir de maneira muito autoritária. Então, diz muito respeito, né? Quando você não sabe algo para se proteger, aí você já dá você dá um freio, né? Diz, olha, não dá, tá certo? Essa questão. Então, gente, aqui a gente também trata das distinções entre preclusão e convalidação. A preclusão é fato, né? Então, se eu for falar de preclusão temporal, é fato. Mas quando você refere ao fato, por exemplo, a pessoa perdeu o prazo, é um fato, precluiu. Mas você precisa dizer que precluiu, aí você vai convalidar. É uma norma, né? É uma norma que diz assim, olha, eu confirmo a validade do ato. E dessa maneira ela pode operar, né? A norma pode operar de maneira contínua, de forma contínua. Tá? Então, gente, olha só, deixa eu agora responder as perguntas, né? Eu falei, olha, validade, vigência e eficácia. Aqui no finalzinho, não sei se vocês perceberam, eu falei da eficácia. Então, o que é a eficácia? Gente, a eficácia está fora da norma. A eficácia é a operatividade da norma. Então, se eu posso dizer para vocês que vigência e validade são elementos que estão muito mais dentro da órbita normativa, né? Alguns até fazem uma diferença, né? Que uma pode ser atributo da norma, a outra não. Então, quando eu falo vigência, né? Vigência é um intervalo temporal e nos parece ser um atributo normativo. Já a validade não seria bem um atributo, né? Embora haja divergência quanto a isso. A validade seria a relação de pertença com a norma, é quando o sistema reconhece uma norma como tal. E ela é reconhecida ainda que seja viciada. Por quê? Porque se você tiver de reconhecer a nulidade e apor-lhe a invalidação, né? Você vai cortar a nulidade e apor a invalidação a ela, aí você coloca um sinal negativo e ela vai estar lá no processo, mas não vai estar produzindo efeitos. Agora, quando eu falo, olha, está produzindo efeitos, o efeito é uma decorrência da validade da sua inserção no sistema, ainda que de maneira viciada. Então, a questão de ser eficaz diz respeito à operatividade dos efeitos normativos. Então, é uma decorrência da norma, não é propriamente da norma, ela está ao redor. Né? Então aqui nós temos as três distinções que nós nos propusemos a responder. E pessoal, amanhã nós temos de novo, né, nossa live às 6 da manhã. Amanhã, terça-feira, então eu espero contar aqui com vocês. E amanhã a gente entra em outra parte do livro. O livro, como eu já falei, é dividido em 6 eixos, né? Ou seja, ele tem 2 partes maiores, que são a estática jurídica e a dinâmica jurídica. Então, a estática do processo penal e a dinâmica do processo penal. E o livro tem 6 partes. E a gente hoje está encerrando a segunda parte,
que trata da lógica de classes no processo penal, lógica de classes, né? Então, aqui nessas últimas 3 lives, a gente estava definindo as classes, né? As classificações, as divisões, para precisar bem esses conceitos, né? O que é validade, o que é invalidação, o que é vigência, o que é eficácia. E, além disso, as classes de nulidade, inexistência, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidade. Então, ainda estamos no aspecto estático, né? Mas estamos seguindo para o capítulo de número 12 amanhã, né? E no número 12 a gente vai traçar, a partir da terceira parte, que são os parâmetros de controle dos atos processuais penais, parâmetros do controle, né? Para você controlar quais são os parâmetros. E aí começamos com os elementos para a classificação de uma nulidade. Então, vamos estruturar uma classificação adequada, né? Como é que a gente vai fazer essa classificação? Hoje, você pegar, por exemplo, meu livro Teoria da Nulidade no Processo Penal, ali eu trago a fórmula originária para você traçar o antecedente e consequente. Aqui a gente faz o passo a passo, de maneira bem pormenorizada. Vamos construir a primeira proposição e a segunda, da primeira norma. Agora vamos construir a primeira proposição e a segunda, da segunda norma. Então, a relação de uma norma com a outra é a estrutura normativa da nulidade. Nós vamos ver isso traçando ponto por ponto, tá joia? E vocês vão ver que não é tão difícil assim, a gente precisa se habituar e seguir adiante, tá? Então convido a todos para estudarem comigo. Também é uma maneira de rever o texto com outros olhos, né? Sempre pensando em aperfeiçoar o texto, tá? E obrigado aí pela participação, obrigado Moacir, obrigado Eunice, tá joia? E amanhã a gente tá junto. Um beijo grande aí no coração de vocês. Se tiverem dúvidas, podem escrever. Lembrem de se inscrever lá no nosso YouTube, de divulgar com aviãozinho a nossa live. E estamos aí juntos. Até amanhã, tá? Beijão.